Hoje teremos um assunto muito interessante para a classe contábil, para os profissionais que estão aí trabalhando no dia a dia com as suas empresas de serviço contábil, prestando um trabalho aos seus clientes. E também temos algumas informações assim de última hora com referência a questões aí daquelas multas acessórias. Nós vamos falar um pouquinho também depois sobre isso, como é que está andando, porque a FENACON está fazendo um trabalho muito forte em Brasília e hoje a gente já tem um projeto de lei nesse sentido. Vamos falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso aí. Mas de antemão agradeço já a sua audiência, muito obrigado a todos que estão aí do outro lado nos assistindo. Hoje nós vamos falar aqui, conversar um pouquinho com o Sérgio Savares. O Sérgio é auditor da Receita Federal, está lotado aqui em Florianópolis, né, chefe de fiscalização. Bom dia, Sérgio, seja bem-vindo ao nosso programa Sescom Entrevista e poderia fazer suas considerações aí, por favor. Bom dia a todos. Desde já agradecemos a oportunidade do Sescom nos possibilitar estar aqui utilizando esse canal para esclarecer algumas dúvidas e colocar algumas posições que a Receita Federal tem em relação a alguns assuntos. São alguns assuntos que nos tem trazido uma certa apreensão e gostaríamos de compartilhar isso para que fosse uma forma transparente essa questão, os profissionais que trabalham na área, fosse de forma transparente, entendessem o nosso posicionamento em relação às questões técnicas de forma de contabilização em especial, e podemos também esclarecer algumas dúvidas que surgirem no decorrer do programa. Então, Sérgio, assim, isso é uma forma, na realidade, vamos dizer assim, inédita, né? Esse relacionamento entre a Receita Federal, eu não conhecia, né? Até hoje, né? Esse canal de comunicação, eu acho que isso é muito importante quando a gente vê um ente governamental, que na realidade é um fiscalizador, né? Que está lá fiscalizando, buscando, na realidade, verificar como é que se porta as receitas do próprio ente governamental. Então a gente vê que nesse momento, quando há uma proximidade entre quem elabora todos esses cálculos de tributos e a fiscalização, eu acho que todos têm a ganhar. Tanto a Receita Federal, como o contribuinte, como o próprio contador, o empresário que está lá fazendo esse trabalho de contabilidade, que é terceirizado, né? Que muitas vezes ele tem uma distância, né? Eu acho que no decorrer do tempo houve assim, né? Existia uma distância muito grande, né? Desses órgãos, né? Por causa da fiscalização, todo mundo tem aquele receio. Então, eu acho que hoje isso está vindo uma proximidade muito maior, que, como eu já disse, né? Você vem só a dar um ponto positivo, porque a gente passa a tratar na prevenção. Exatamente. Não na realidade, não na punição, né? Exatamente. Eu acho que isso são de parabéns nesse sentido, viu? É nesse sentido mesmo. Nós temos várias formas de esclarecimento. Temos o instrumento da consulta, o Instituto da Consulta, que não é muito utilizado, mas é bastante eficiente e eficaz para o contribuinte, a questão do Instituto da Consulta. Temos os plantões fiscais, temos os próprios canais de atendimento, e temos também sempre aberto qualquer contribuinte, qualquer profissional que queira vir conversar conosco, nós sempre atendemos. Na verdade, o que a gente percebe ao longo do tempo, foi exatamente esse receio de como seria encarada uma consulta, como seria encarada uma situação fosse levada pelo profissional. Mas essa questão do profissional, essa questão de canal, nós entendemos que o profissional contábil não está no mesmo lado que nós. Todo profissional, eu entendo que ele quer a mesma coisa que nós. Ele quer ver uma sociedade justa, transparente, que todos paguem os tributos de forma igual, de preferência que paguem menos. Se todos pagarem, vão pagar menos, e que o seu cliente não sofra nenhuma sanção, quer seja pela falta do pagamento ou por qualquer outra irregularidade. Então, eu acho que nós estamos no mesmo lado. Muitas vezes é uma questão de muitas vezes só enfoque, mas é o mesmo lado. Então, nós estamos muitas vezes para esclarecer, e exatamente essa conversa de forma exatamente preventiva, porque nós estamos falando algo que nós entendemos antes de nós começarmos a aplicar qualquer penalidade ou alguma coisa. Então é nesse sentido mesmo que estamos nessa conversa.
Bom, o Sérgio já esteve aqui um tempo atrás conversando com a gente. Um dos problemas que ele levantou que ocorre costumeiramente é encontrado na realidade na fiscalização que são efetuadas, né, pelos auditores fiscais, né, situações dentro da contabilidade, né, que na realidade hoje, vamos abrir um parênteses aqui, há de se ressaltar que a própria lei hoje, o novo Código Civil, quando ele entrou, ele colocou algumas, principalmente uma das grandes mudanças que houve nessa questão foi a responsabilidade do contador junto ao empresário, né? Que ele pode passar, muitas vezes, de uma questão dele fazer um trabalho, às vezes não sabendo o que está ocorrendo efetivamente na empresa, e ele tomar uma decisão que isso possa ser entendido até que ele esteja em conluio com o próprio empresário na questão de sonegação, né? Então esse é um problema muito sério. Então, Sérgio, quais são esses principais pontos que são encontrados na fiscalização? Então, o que nós, uma situação que nós temos notado nos últimos tempos, desde que nós tivemos acesso à movimentação financeira, a gente tudo é sabido que uma das formas da gente fazer uma análise é através da movimentação financeira. Hoje temos vários outros instrumentos, mas esse ainda é um dos meios de seleção e também de fiscalização, tendo em vista as presunções legais quanto aos depósitos não comprovados. O que ocorria normalmente era que muitas vezes o contribuinte ou o cliente do profissional não apresentava os extratos bancários de uma conta, e essa conta bancária ficava totalmente à margem da contabilidade. Isso numa evolução negativa, diria. Agora, nos últimos tempos, a gente tem percebido que, em vez de essa conta bancária estar fora da contabilidade, ela está dentro da contabilidade. Contudo, como não há um reconhecimento das receitas correspondentes, tem que fazer um malabarismo contábil, podemos dizer assim, para que seja registrada toda essa movimentação bancária. O que ocorre? A gente tem percebido que, em vez de fazer um lançamento contábil relacionando um depósito bancário com uma receita, aquele depósito bancário ele está sendo acreditado na conta caixa. Mas para suprir o caixa, está sendo debitado os cheques compensados. Ocorre até transferências bancárias, muitas vezes, nesse caso, debitado a conta caixa, para suprir a conta caixa, para depois justificar os depósitos bancários. Então, na prática, ocorre o seguinte: um depósito, ou os depósitos não comprovados, eles são contabilizados contra a caixa, e os cheques, em vez de contabilizar contra uma despesa, ou um fornecedor, ou uma folha de pagamento, essas despesas, esses fornecedores são omitidos da contabilidade e são contabilizados diretamente no caixa para suprir o caixa. Então, na verdade, uma parte dos recursos, muitas vezes bem volumoso, muito de forma corriqueira, habitual, elas são contabilizadas contra a caixa contra bancos, sem ter um correspondente documento, sem estar representando um fato contábil. Então, como nós entendemos o seguinte: quando o profissional não recebia os extratos, nós entendíamos, a maioria das vezes, não tínhamos como chegar a uma conclusão mais forte e diferente, que esse profissional, ele não tinha recebido, ele desconhecia esses fatos contábeis, que era essa movimentação financeira e a correspondente receita e despesa, isso aí. Contudo, agora, dessa forma, essa prática, nós entendemos que essa prática de registrar dessa forma é uma prática que o profissional, que é o contador, está, na verdade, oferecendo ou se sujeitando a fazer para o contribuinte. Então ele está registrando de forma sem base documental, então ele não está registrando um fato contábil, ele está, na verdade, simulando. E isso aí está caracterizado, esse é o ponto, está caracterizado no artigo 819, que fala que as irregularidades de escritura são praticadas no sentido de fraudar impostos, é responsável da responsabilidade do profissional que efetuou, que assinou, que fez isso aí. Então, esse 819 do Regulamento do Imposto de Renda. Então, o Regulamento do Imposto de Renda já traz a situação clara, dizendo que, se por acaso forem inseridas informações falsas, com a finalidade de suprimir os impostos, a responsabilidade é do profissional. E, nesse caso, a responsabilidade do profissional, além do Código Civil já traz a responsabilidade desde 2001, nós temos que o artigo 820, que é o seguinte, do Regulamento do Imposto de Renda, fala que, nesse caso, deverá ser representado ao delegado
e o delegado vai tornando idôneo o profissional. Então, nesse caso, perante a Receita Federal, logicamente. Então, a Receita Federal tornaria idôneo, ele não poderia praticar atos dentro da Receita Federal. E esse não praticar atos significaria não poder representar o contribuinte da Receita Federal, não ter procuração, não ter certificação digital, não poder entregar declarações, não poder fazer alterações cadastrais perante o CNPJ. Então, nesse caso, nós estamos alertando, nós já identificamos vários casos, já fizemos algumas apresentações, alguns casos gravíssimos nesse sentido, que a gente viu que, além do profissional, além de fazer tudo isso, ele participou na confecção das notas frias. Então, quando a gente chega à conclusão que o profissional ele agiu em conluio, que ele não estava fazendo o seu papel de registrar os fatos contábeis, estava praticando uma fraude juntamente com o profissional, juntamente com o seu cliente, para reduzir os seus impostos, nós representamos, além de representar administrativamente contra o delegado, colocamos ele também como responsável para a representação fiscal para fins penais, que vai para o Ministério Público também. Então, tem essas consequências. Nós tivemos consequências há pouco tempo também, extrema, que a fraude praticada foi acobertada por nações contábeis e a gente conseguiu demonstrar que o profissional recebeu recursos extras por isso, para poder contabilizar daquela forma. Inclusive, então, nesse caso, teve uma cautelar que os bens foram indisponibilizados, os bens do próprio profissional contábil. Então, cada vez mais, por que essa preocupação? A gente tem dito isso. Quando o profissional está contabilizando, está fazendo o seu trabalho, e a fraude é contábil e é tributária, a responsabilidade é do seu cliente, que nós estamos fiscalizando. Mas como ele participa ativamente para que ocorra essa fraude, a responsabilidade dele também, como cidadão e como profissional, principalmente, que deve estar zelando pelas boas práticas contábeis. Sérgio, com certeza, nós sabemos aí que nosso meio contábil, né, temos várias situações, dentre elas, realmente existem essas situações que, às vezes, o profissional, ele, na hora que ele vai fazer o lançamento contábil, na realidade, ele está decidindo, né, por conta própria, né, de como fazer. Muitas vezes ele não consulta, ele não questiona o empresário, recebe aquele extrato, como você deu de exemplo, né, pega os créditos que tem ali na conta, lança contra a Caixa, né, e na contrapartida, vários cheques são emitidos, onde ele faz uma conta lá para que o Caixa também não represente um valor volumoso, né, e acaba lá, no fim, camuflando uma situação que, logicamente, não tem sustentabilidade numa fiscalização, né? Não tem. Então, eu acho que vai aí um alerta a todos para que se atenham nesse sentido, né? E comece a questionar junto aos seus clientes, né, essas situações que são apresentadas no dia a dia. Nós sabemos que o exercício da profissão contábil, somente para quem é um empresário do setor de serviço, é complicado, tá, Sérgio? A gente sabe que tudo é uma questão de cultura, está ocorrendo várias mudanças, né? Que eu acho que isso é uma coisa positiva também para o futuro, onde essa questão também digital que está entrando aí, essas informações. Então, o empresário está vendo também que ele não está tendo muito para onde correr, né? A questão do cartão de crédito já é uma coisa sacramentada, né? Antigamente ele não tinha essa cultura nem de mandar o extrato da movimentação do cartão para os contadores. Hoje a gente tem acesso praticamente direto nessas informações, buscando, o próprio contador já pega essa informação lá, né, do seu cliente junto às operadoras de cartão de crédito. Então, uma coisa que já ficou sanada. Isso agora cabe também ao empresário, né, do dono o contador, o empresário, né, cobrar do seu cliente mais incisivamente, né, porque essa questão dele ser arrolado aí é muito séria. É séria. É muito séria. É séria e tem consequências administrativas e judiciais. Então nós sabemos sim que há uma pressão por parte dos empresários, mas é uma pressão que os contadores acabam cedendo. Então, na verdade, há uma relação comercial para que seja mantido aquele serviço e para que isso acabe sendo uma conivente com isso aí. Nós estamos alertando que temos situações de vários tipos. Então, nós estamos cientes também que dessa situação, que nós não podemos também pegar todos qualquer irregularidade que seja cometida, seja responsabilidade do contador. Agora, existem limites. Existem limites. E a gente tem percebido, não só
Então nós temos percebido, não só em relação a um contribuinte, quando a gente vê muitas vezes essa prática, é uma prática do profissional. Então muitas vezes ele está ele tem um escritório de contabilidade e ele tem, digamos, 10, 20 contribuintes, clientes dele, e todo ele trata esses clientes dessa forma. Então a gente entende que isso é uma facilidade ou uma prática que ele vendeu ao cliente, dizendo assim, eu vou contabilizar tudo, contudo não precisa se preocupar com as notas fiscais. Então, na verdade, a responsabilidade, cada um tem que ter sua responsabilidade. Se o contribuinte não quiser pagar imposto, é a responsabilidade dele, ele tem que arcar com as consequências. Quando o profissional da contabilidade assume para si essa responsabilidade de esconder na contabilidade, ele também tem que arcar com as consequências. Ele tem que saber se em troca de um horário lá que ele está cobrando é suficiente para ele estar conivendo com uma situação, uma prática irregular. Então, como na verdade a fiscalização, especialmente a fiscalização, ela só age muitas vezes durante a fiscalização e daí já não tem mais volta. Quando a gente está dentro de uma fiscalização, já não tem mais espontaneidade, nem para o contribuinte, nem para o profissional. Nós estamos fazendo essa conversa antecipada, para que mais profissionais tenham acesso a essa posição nossa. Porque é uma posição que, se a gente não fizesse dessa forma, o contribuinte e o contador só ficariam sabendo no final de uma fiscalização. E para disseminar isso ia demorar, porque a pior forma de uma educação fiscal é através da punição. Então existem outras formas melhores, que é essa preventiva. Então a questão dos impostos, a questão de pagamento dos impostos, a gente sabe que é uma decisão muitas vezes do próprio contribuinte, por vários motivos, desde a sonegação simples, desde uma concorrência desleal, até por uma dificuldade financeira. Mas a forma que ele faz isso, muitas vezes passa pelo profissional. E essa é a forma que nós estamos discutindo aqui. Não é a questão do tributo. A questão do tributo, nós não estamos querendo responsabilizar o profissional, mas sim a forma que ele contabiliza, esconde essa questão da sonegação. Bom, vocês estão vendo aí a importância do assunto, mas aí você poderá interagir com a gente aqui utilizando aí o nosso e-mail, o faleconosco@sescomfloripa.org.br, pelo Twitter, @sescomfloripa, pelo Facebook, Sescom Grande Florianópolis, ou mesmo pelo telefone 3222-1409. Você pode aí fazer a sua pergunta, seu questionamento, que à medida do possível a gente vai colocar aqui também, para que, se houver disponibilidade, o Sérgio responda. Queremos também aqui fazer um agradecimento aí, o Sérgio, um momentinho só, para os nossos patrocinadores de gestão aqui, que é a Geomani Corretora de Seguros, a Escritolândia Móveis para Escritórios, que nos ofereceu esse lindo auditório aqui, onde nós estamos fazendo esse trabalho aqui, essa apresentação, a IOB Folha Matic, a Unicred, Domínio Sistemas, a Sodexo, a Neo Marcas e Patentes, a Center Systems Automação. A todos, nosso muito obrigado. Sérgio, assim, nós estamos conversando há pouco tempo que também o contador, ele tem que vamos dizer assim, mudar sua cultura, né? Nós como envolvidos em entidades, a gente sempre procurou levar a todos a importância dele participar, de ser participativo, aonde na realidade acontecem as mudanças, as conversas, da onde ele está sobrevivendo, daquela profissão que ele está exercendo. Porque não adianta o contador ficar isolado lá no seu cantinho, né, sem discutir com ninguém o seu dia a dia, porque muitas às vezes, soluções dos nossos problemas surgem nas conversas informais. E a gente enfatiza que o contador tem que participar de palestras, de ser associado às entidades, participar de reuniões, porque desse modo ele vai estar se inteirando, inclusive, dessas novas formas, dessa nova visão que os entes governamentais, fiscalizatórios estão aí de olho em cima, né? E eu acho que isso aí é muito importante, né, que o contador passe a ter essa mudança, né, na verdade, ele tem que criar essa cultura e mudar de uma vez, porque, como o Sérgio já salientou, a fiscalização
não tem mais, tudo é visível, né, hoje em dia, né? Não tem, nós temos aí a questão de informações diretas, né, da CON, da CTF, o FD PIS/COFINS, a nota fiscal eletrônica. Então hoje as coisas estão muito mais apertadas, né? Há uma evolução nos meios que facilitam o bom profissional, facilitam o bom contribuinte, porque agora já vão começar a dispensar as DPJs, vão começar a dispensar algumas declarações com base nas informações, já prestadas através do grande sistema SPED. E essa evolução também tem vindo acompanhado também de uma melhor qualificação do profissional. E essa qualificação do profissional se dá muitas vezes pela troca de experiência. A troca de experiência, porque muitas das soluções ou dos problemas enfrentados, outros já enfrentaram. E essa troca de experiência só engrandece. E esse sistema, qualquer forma de exposição, de palestra, nós vamos intensificar, nós vamos buscar em outros locais também, fazer palestras. E existem as palestras de educação fiscal, nosso plantão fiscal tem feito também palestras, e muitas vezes a gente vê que algumas têm uma participação grande, mas a gente sabe que muitos profissionais nunca participam dessas oportunidades. São sempre os mesmos, às vezes. Né? E essas oportunidades, muitas vezes são oportunidades, primeiro, de ouvir uma versão, uma posição, digamos assim, da Receita Federal, que muitas vezes é a que depois vai fiscalizar, e também, muitas vezes, só aquela troca de experiência com os colegas da atividade, que no cafezinho, muitas vezes é muito útil. Até a gente sabe que muitas vezes as soluções são encontradas dessa forma, um bate-papo, uma conversa informal, e outras através da necessidade de uma formalização. Então, a Receita Federal, como eu já disse inicialmente, ela está aberta a isso. A maioria das pessoas não acredita, mas ela está aberta para esclarecer bem tranquilamente, consultas, conversa, de esclarecimento. O que a gente não puder fazer, que necessite que nós não podemos dar informalmente, porque sempre essa conversa é informal, é a nossa posição. Pode ser formulado consulta, e essa consulta vai ser respondida pelas coisas, e ela tem uma força de lei entre as partes. Esse é um outro hábito que as pessoas também, somente o contador, tem que começar a adotar. Ele tem dúvida sobre determinado procedimento, faz uma consulta, porque enquanto ele tiver com essa consulta lá sendo analisada, ele está respaldado. Está respaldado. E se a consulta for favorável a ele, até que não mude nada, ele ele pode aplicar aquela consulta dentro da sua tributação. Uma forma tranquila, sem problema nenhum nesse sentido, né? Sérgio, assim, hoje também a questão das multas, né? Nós temos o caso hoje, a própria FENACON, que é a nossa federação, que está brigando junto junto ali na realidade, sim, ela conseguiu, junto o apoio político, né, do senador Francisco Dornelles, né, onde ele apresentou um projeto de lei, o 3244/2012, que está propondo a redução, escalonando as multas por faixa de receita bruta. Porque assim, a gente viu que a penalidade de R$5.000, da forma como ela é uniforme assim, para todos, né, independente, né, se a pessoa lucro presumido lá tem 30 mil de faturamento por mês, ou uma grande empresa que tem 30 milhões de faturamento. Então, nós achamos que isso é uma forma injusta. Então, nós estamos procurando aí, por meio político, né, mudar isso. Né? E até parece que recentemente aí, o presidente Valdir Petrobon, lá da FENACON, ele está tendo uma reunião, ele teve uma reunião aí com o Fernando Coelho, que é um deputado, justamente para expor, né, o que levou a FENACON e o sistema Sescom-Sescap a solicitar esse projeto aí junto ao senador Dornelles. Eu acho que isso aí também é muito importante, né? Porque se a coisa for aplicada dentro das suas faixas, eu acho que ela vem assim de uma forma assim mais justa, né? De não punir muito aquele pequeno empresário e tal, mas de certa forma é uma punição, né? É uma punição. Qualquer valor que seja, a multa, a questão discussão da legislação, é difícil para nós discutirmos a legislação, porque quando a gente está falando em nome da Receita Federal, nós não podemos falar outra coisa que não seja que existe uma lei, tem que ser cumprida, e nós estamos cumprindo essa lei. É isso que nós podemos dizer. Agora, o
que a gente sabe que muitas vezes não é justa, porque se tratar todo mundo igual, os diferentes, não está sendo feita justiça. Então, o meio de conseguir, de qualquer forma, minorar essa multa é um meio, através político, para mudar a legislação. Realmente essa é a forma de conseguir uma solução. Essa questão, inclusive, de justiça, de constituir ou não constituir, é um assunto que é recorrente para nós. Tanto é que agora saiu um parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional e foi referendado pelo Ministro da Fazenda, que nos traz algumas situações que a gente não vai mais constituir o crédito tributário. São aquelas situações que já estão pacificadas, mas a legislação não mudou. Eu cito um exemplo, a própria 9.718, questão do alargamento da base de cálculo, está pacificada, só contudo a lei está em vigor. Então não foi mudada a lei. E nós somos vinculados, a nossa atividade é vinculada à lei. Tem que aplicar. Tem que aplicar. Mas nesse caso nós não estamos mais aplicando já há algum tempo. Por quê? Porque tem um parecer da PFN, que foi internalizado na Receita Federal através da aprovação do Ministro da Fazenda, que ele dispensa de constituir. Eu cito esse exemplo, mas são quase uma centena de casos. A própria decadência para constituir o crédito tributário de contribuição previdenciária, que a gente constituía até 4, 5 anos atrás, 10 anos. Agora está pacificado que 5 anos, a gente não está mais constituindo 10 anos. Apesar da 8.202 continuar trazendo 10 anos. Então, várias situações dessas e que a gente acaba constituindo. Por outro lado, também tem que ser entendido que hoje a Procuradoria da Fazenda Nacional, que é nossos advogados que nos representam judicialmente, eles acompanham diariamente as ações judiciais que cabem ou não cabem recursos. Então, as que não cabem mais recurso, eles baixam o parecer e nos remetem dizendo o seguinte: essas questões não devem ser mais constituído. E o que foi constituído, inclusive, deve ser revisto do ofício para que não seja cobrado algum indivíduo, que a justiça já está pacificada. Por outro lado, todas as ações que ainda cabem recurso, que é possível ainda serem revertidos, nós devemos continuar constituindo. Então, o que acontece? Muitas vezes o contribuinte aqui em primeira instância, muitas vezes está no tribunal, está ganhando. Nós constituímos, o contribuinte vai lá e ganha, primeira instância, segunda instância, mas, cabendo o recurso ainda, nós não podemos deixar de constituir. Porque a nossa atividade é vinculada. É vinculada à lei, é vinculada... Então, nós não podemos, com o risco, se nós começássemos, cada fiscal da fiscalização começar a tomar uma decisão, dizer assim, esse eu não vou constituir porque eu acho que nós vamos perder, esse eu vou constituir porque eu acho que nós vamos ganhar, a insegurança que levaria ao próprio contribuinte. E um risco muito grande, porque cada um pareceria que cada um poderia tomar a decisão que quisesse. E não é assim. Não é assim. As decisões têm sido tomadas com base, numa base legal. E a base legal, muitas vezes, diz assim, deve ser constituído, mesmo com o risco muito grande de a gente perder. Mas se existe um risco de a gente ganhar, nós não podemos, nós decidimos. Isso cabe ao judiciário pacificar essa questão. Quando pacificar, vem para nós. Então, essa questão da multa, administrativamente, existe uma previsão legal, vai ser provavelmente mantido. Judicialmente, a gente não sabe. Um juiz pode entender que conforme a declaração, muitas vezes a declaração, é injusta essa multa. E um juiz tem esse poder, o judiciário tem esses poderes de mudar. Se não for mudada a legislação, não vou dizer que vai ou não vai ser mudado judicialmente. Mas o judicialmente pode pacificar um dia e dizer o seguinte: não, tem que ser proporcional, faturamento, alguma coisa assim. Mas hoje não é. E a gente não sabe se vai caminhar para esse sentido. Então, enquanto isso, está valendo isso, eu diria, outra coisa que eu posso dizer é: não atrase, entregue nos prazos. Nos prazos, justamente. Essa a finalidade das multas. Então, quanto maior a multa, mais cuidado deve ter. Se a Receita Federal colocou uma multa de 5 mil e não de R$500, é porque é importante essa declaração. Existem algumas declarações que é R$165, outras que é R$500. Então, essa declaração, ela é importante para a Receita Federal. E por isso que tem uma multa de 5 mil. E a multa, o cuidado deve ser proporcional à multa. Se a multa é alta, mais cuidado devemos ter, todos no mundo envolvido. Precaução no trabalho. Eu tenho uma pergunta aqui sobre a origem do valor de R$5 mil nas multas por atraso no envio de novas declarações. Por que não foi mantida a forma aplicada da conta, CTF e da IPJ? Isso aqui porque eu acho que tem uma legislação específica que já trata sobre essas multas.
sinto não poder avançar muito nesse assunto, porque ela é constituída automática, não é pela fiscalização, não é feita pela fiscalização. A fiscalização não age nessa já tem uma multa específica, né? No caso da IPJ, depende do valor. Cada declaração, tem a multa mínima e também tem a multa aplicada sobre o valor do imposto que é devido, né? Cada declaração tem uma base legal para constituir a multa. Cada uma, né? Temos aqui também uma pergunta pelo e-mail aqui, Fale Conosco. Por que essas novas obrigações não está prevista a redução da multa em 50% nas transmissões atrasadas por espontaneidade? Né? Eu acho que é a questão dessa multa de 5 mil, né? Algumas multas, não são todas multas, muitas multas têm a previsão de redução de 50% no pagamento em 30 dias ou na espontaneidade. Na verdade, essas declarações, todas elas, essa multa, são para entregue espontaneamente. Por quê? Se ela não fosse espontaneamente, ela não caberia nem a entrega da declaração. A maioria das vezes, quando está sob fiscalização, quando você está intimado para entregar uma declaração, você vai entregar para cumprir uma obrigação da intimação, e não aquela obrigação original da lei de entregar as declarações. Então essa multa, ela é, em todos os casos, espontânea. Ela é por caso espontâneo. Porque mesmo quando há uma intimação, é para cumprir uma outra obrigação, de entrega da declaração. Então, o que cabe, a maioria das previsões legais, é que seja feita uma redução no pagamento até 30 dias depois da constituição da multa. Mas isso tem que ter uma previsão legal. E cada multa, cada declaração e cada multa tem uma base legal e tem uma motivação, tem ou não tem redução. Então, isso é a base legal. Então, nós estamos, na verdade, cumprindo uma legislação já aprovada. Ok. Nós temos aqui também um dos nossos diretores, aqui, o Darley. Ele também está perguntando aqui, conforme o assunto da contabilização de valores no caixa, como o profissional contábil pode se resguardar quando o empresário não apresenta qualquer documento comprobatório de gastos ou mesmo não apresenta o extrato bancário? O quantos gastos é muito fácil. Porque quantos gastos, ele não tendo comprovação, são pagamentos sem causa. Então ele deve contabilizar, como presunção legal, isso é uma retirada do sócio. Do sócio. Então, se por acaso tiver lucros para distribuir, poderia ser enquadrado a ele, apesar de não ser a realidade, o fato. Mas nesse caso, a tributação é 35% sobre o valor que paga quando não tem uma destinação. Então, essa é a forma correta de contabilizar. Ele vai contabilizar como pagamento sem causa e pagar a fonte, fazer uma retenção da fonte, registrar feito uma retenção da fonte e contabilizar isso aí. Não fazendo a retenção contabilmente, ele vai ter que contabilizar numa conta os pagamentos, numa conta de patrimonial, mas não escondendo. Ele vai contabilizar numa conta patrimonial, tanto quanto no ativo e no passivo, conforme o caso, deixando claro que são pagamentos sem comprovantes. Então ele vai contabilizar o fato. Ele não sabe o que é. Não sabe o que é. Se o profissional não sabe o que é, ele não pode falar que foi para suprir o caixa. Ele não pode chegar, como foi dito, que ele tem que decidir como ele vai contabilizar. Ele tem que contabilizar com base nos fatos. Se de fato ele não sabe o que foi, ele tem que contabilizar numa conta patrimonial informando pagamentos sem documentos. A famosa conta valores a classificar, né? Valores a classificar. Que daí fica claro o que aconteceu. E não contabilizar numa outra conta para esconder. Então é isso que o profissional deve fazer. Na verdade, contabilizar conforme os fatos. Sabe o que é, contabiliza conforme os fatos. Tem documento, contabiliza conforme os documentos. Não tem, contabiliza numa conta para ajuste futuro, alguma coisa, mas deixando claramente. E logicamente, ao se deparar com esse fato, acho que o profissional contábil ele pode se resguardar também, fazendo uma comunicação ao seu cliente, solicitando esclarecimentos sobre esses valores que estão sendo apresentados ali, sem uma destinação específica. Claro, né? Não, lógico, isso a gente sabe, todos os profissionais fazem isso. No final do mês, manda uma correspondência assim, está faltando os documentos, está faltando aquele, está faltando os extratos, está faltando documentos. Aqui estou verificando que tem um pagamento, tem um cheque emitido e não estou localizando a que destinado que foi fornecedor, uma despesa ou uma retirada.
para o sócio. Então isso é saudável para uma relação, inclusive, comercial de prestação de serviço. Contudo, o que interessa é como vai contabilizar depois disso. Se ele respondeu ou não respondeu. Se ele respondeu e apresentou os documentos, ótimo, está aqui os documentos contabilizados. O problema é que ele faz o seguinte, intimou, ele mandou um ofício, mandou uma correspondência, mandou pedindo para o cliente para apresentar os documentos, ele não apresentou. Como que vai agir? É esse o ponto. Vai contabilizar como? O que tem acontecido é essa contabilização como nós apresentamos. Essa decisão que é o problema. Decisão que é o problema. Então, eu acho que lógico, se um profissional começar a fazer isso, a gente sabe que outro profissional, quem sabe, não faça isso, e daí esse cliente pode procurar um outro profissional que vai fazer dessa forma. Contudo, eu acho que isso deve ser uma prática. Se todos os profissionais agissem da mesma forma, ia melhorar. Isso, a longo prazo, a gente pode achar que é utópico, a gente tem visto reduções de tributos. Todos os dias a gente tem visto redução, desoneração de folha de pagamento, principalmente. Nós temos visto que uma arrecadação melhor permite outras desonerações. Nós estamos vendo agora, ontem, a conta da energia elétrica, que vai beneficiar absolutamente todos vai beneficiar. Isso só é possível com uma arrecadação condizente. Só é possível com uma arrecadação que dê suporte a isso. E a própria arrecadação previdenciária está permitindo uma desoneração. Por quê? Porque a arrecadação previdenciária está aumentando. Por quê? Porque uma formalização maior, por causa de um crescimento da base realmente de salários. E isso tem possibilitado uma desoneração para quem paga. Porque a desoneração sempre é para quem já está pagando. Então, a gente pode achar que não é fantasioso, mas há sim. Há uma tendência de, havendo sobra, há uma possibilidade maior, sim, de desoneração. Então, se todos pagassem, se todos os profissionais agissem de forma igual, para que fosse regularizado, trabalhando no mesmo sentido, que os contribuintes pagassem os tributos na medida justa, nem mais nem menos. Não estamos pedindo para... É importante que o profissional verifique qual a melhor forma de tributação, verifique qual forma... A gente verifica muitas vezes que existem algumas substituições tributárias, existem algumas desonerações que muitas vezes não são observadas. A gente vê em alguns ramos mercado, que tem alguns produtos que são desonerados, farmácia até que é mais difícil, mas o profissional não classifica corretamente as receitas e algumas receitas não seriam tributáveis, por ser já substituição tributária. Então, com a melhoria do trabalho, da qualificação do profissional e que todos agissem dessa forma, permitiria uma diminuição da carga tributária direta daquele cliente dele e depois, a longo prazo, de toda a sociedade, uma desoneração. A gente acredita nisso mesmo, porque a gente trabalha nisso, a gente tem acompanhado isso e tem visto que com uma arrecadação maior tem permitido essas desonerações, que pode atingir todos. É possível que agora, na próxima rodada de desonerações, vai atingir as áreas de serviço, que a gente tem muito de serviço que não tem muitas desonerações, mas pode ter. Então, eu acho que tem bastante mão de obra bastante intensa. Antes não poderia nem entrar no Simples, depois foi aberta a possibilidade de não entrar no Simples. Agora, mesmo que as que não estão no Simples, está tendo uma desoneração através da substituição por faturamento. Então, a gente vê que há uma tendência nesse sentido. E a gente sabe também, por outro lado, que nenhum contribuinte, nenhum cliente vai crescer a partir de um certo porte se ele não ser regularizado. A gente sabe que os furos, as válvulas, e além do risco de uma fiscalização, e depois muitas vezes inviabilizar a atividade comercial do cliente, existe um monte de furos que muitas vezes não é pego por falta de controle. Muitas vezes o cliente não emite nota fiscal, não tem um controle bom de quanto vai receber, não tem um bom controle financeiro, e isso permite várias fraudes dentro da empresa no momento que ela cresce um pouco mais. Então, na verdade, por experiência, a gente vê que muitas empresas se perdem para querer economizar um pouco de tributo. E o profissional está nesse papel exatamente de alertá-lo. Olha, vamos melhorar o controle aqui, vamos melhorar o controle ali, você vai ganhar nisso, você vai pagar um pouco mais de imposto, mas você vai ganhar nisso. Esse teu controle que você tem da contabilidade não vai mais servir só para pagar imposto.
que ninguém gosta de pagar a contabilidade quando ele paga só para pagar imposto. Ele acha que está sendo desnecessário, que é uma obrigação pagar um profissional contábil, porque ele não está vendo vantagem nenhuma. Pelo contrário, o profissional contábil está fazendo ele pagar imposto. E, na verdade, o pessoal tem que mostrar que existem instrumentos gerenciais que possam retirar dessa contabilidade soluções comerciais, soluções gerenciais de dentro da contabilidade. Agora, se a contabilidade está espelhando algo que não é real, se ele não está espelhando algo que é real, não serve realmente para nada, só serve para pagar imposto. E daí, se a contabilidade só para pagar imposto, realmente, daí ela se torna pesada e cara. Sempre vai ser cara. Sempre vai ser cara. Realmente, Sérgio, a gente sabe que também... Sabemos aí que o nosso dia a dia não é fácil, porque hoje as pessoas vão muitas vezes constituir uma empresa sem muita noção do que tem que fazer. Elas não são preparadas para isso. E de repente se deparam com N situações onde muitas vezes o que acontece no princípio, né? Eles utilizam essa própria sonegação até para investir no próprio negócio, né? Eles sonegam, mas no fim acabam usando esse dinheiro, gerenciando, comprando mercadorias, então isso vira assim uma bagunça que não tem como o contador fechar, né? Então toda orientação nesse início, quando o empresário procura o contador, ela é importante justamente para informá-lo como é que ele tem que agir, como é que ele tem que fechar o fluxo de informações, de documentação que tem que ser apresentado para o contador, para que ele possa fazer o seu trabalho de uma forma completa, né? Nós temos que realmente passar essa cultura para empresário. Lógico que é uma briga muito grande. Quando a gente vê aí o microempreendedor individual, hoje ele fatura até 60 mil reais aí por ano sem pagar imposto nenhum praticamente, né? Porque todo o faturamento dele é declaratório, né? Não precisa nem emitir o documento fiscal em alguns casos, né? Então ele fica dentro de uma situação muito confortável. E à medida que ele vai crescendo, se ele não mudar essa cultura, ele vai chegar no mercado, se deparar e muitas vezes não vai nem escutar o contador nessas orientações. Esse é o problema. É verdade, mas a educação fiscal, a educação nesse sentido, ela é lenta, mas ela tem que ser no mesmo sentido sempre. Então a gente sabe que é difícil, que há uma concorrência aí fora na prestação desses serviços, mas ela é necessária e dá resultado sim. A gente não vai conseguir resolver todos os problemas de uma vez só, não vai conseguir regularizar todos os clientes, mas que a gente conseguir já é um ganho. Eu acho assim, nós temos que bater na mesma tecla, sempre, né? Até que uma hora a coisa fique bem clara e que as pessoas, o empresário entenda toda essa solicitação, tudo que a gente vem fazendo, o que a gente precisa na realidade. Sérgio, eu agradeço aí a sua presença, eu acho que foi muito bacana, né, a gente iniciar esse processo de comunicação, de tratar preventivamente essas questões, né? Eu acho que se as pessoas quiserem passar algum e-mail para você, teria condições pessoalmente, você poderia atendê-las ou a gente poderia encaminhar também por meio do SESCOM, sem problema. Eu acho que podia ser via o SESCOM, né? Via SESCOM, né? Porque, inclusive, centralizar as questões, porque pode ser questões muito repetidas, podia ser, não tem problema nenhum, se alguém quiser mandar, até deixo o meu e-mail, sergio.savaris, conforme o meu nome, @receita.fazenda.gov.br. Então esse é o endereço, mas eu acho que o SESCOM tem, como todos têm o endereço do SESCOM, manda para o SESCOM, e o SESCOM daí passa e deixa então, o e-mail para o SESCOM. Nós temos também agora em dia 15 e 16 de novembro, no Centro-Sul aqui em Florianópolis, nós vamos ter um evento, o Enescom 2012. O SESCOM Grande Florianópolis está patrocinando, está aí realizando esse evento, né? Juntamente com o SESCOM Santa Catarina, SESCOM Blumenau e a FENACOM. Na realidade, esse evento vem dentro daquilo que a gente conversou, né? As pessoas podem fazer sua inscrição pelo site www.enescom.org.br enescomsc.org.br. Aí você pode fazer sua inscrição e o evento vai ser dia 15, inicia dia 15 e dia 16 de novembro serão as palestras aqui no Centro-Sul. E justamente a gente vai abordar essas questões, né, que a gente vem discutindo no dia a dia aí. Nós vamos ter ali o patrocínio do Sebrae SC, Unicred, a SCI Sistemas Contábeis, Systems Automação, GS1 Brasil, a CertSign e também a Domínio Sistemas JB Software.
apoio da FECONTESC e do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina. E as inscrições, como já disse, www.elisconsec.com.br. Palestrantes, nós teremos o Bianco, que faz a abertura, ele faz uma palestra show. O Claudio Honor, Leonardo e Giovana, doutora Aline França de Abreu, Leila Navarro e Cláudio Tomanini. Maiores informações, 48-3222-1409. Agradeço a todos pela audiência, por mais um SESCOM entrevista, e principalmente ao Sérgio, que é auditor da Receita Federal e também chefe de fiscalização. Muito obrigado, Sérgio. Fica aberto o canal aí toda vez que você precisar transmitir qualquer recado para a classe contábil, a gente fica à sua disposição. Obrigado Augusto, obrigado ao SESCOM Grande Florianópolis pela oportunidade e mesma coisa, ficamos à disposição também para esclarecer sobre esse assunto e qualquer outro assunto que a gente possa, que seja a nosso alcance. Okay, obrigado. Obrigado a todos pela audiência e até quarta-feira, novamente às 8h30 da manhã, no próximo SESCOM Entrevista, onde vamos procurar trazer um assunto sobre a Previdência, também falando sobre essa questão de desoneração. Tá? Muito obrigado, tenham todos um bom dia.